Olá, aqui é Roberto Herrera do Expert Channel. Estamos conversando com Neomar Vaccari e Fernando Vilarinho da Totem sobre sucessão em empresas familiares. Conversamos no último bloco sobre os principais conflitos que acontecem dentro de uma empresa familiar na hora da sucessão. E nesse bloco, o Fernando e o Neomar vão conversar com a gente sobre como é que faz para equacionar esses principais conflitos. E eu vou colocar aqui já um que, na minha percepção, deve acontecer, que é quando falta, por exemplo, o gestor principal. E como é que faz? Como é que é, se não está definido quem assume, como é que é isso dentro de uma empresa familiar? A gente brinca quando está numa reunião com uma família empresária que a gente sempre é o mensageiro da má notícia, né? O que a gente quer dizer com isso? Olha, um dia todos nós morreremos. E nós temos que estar preparados para isso, e a empresa de vocês tem que estar preparada para isso também. Muitas vezes acontece que uma empresa está fazendo seu planejamento sucessório, está pensando já no seu sucessor, está treinando para ser o sucessor, outros membros da família estão sendo treinados para ser herdeiros, até porque ser herdeiro tem que ser treinado também, mas vem o inevitável, vem um acidente e morre o principal executivo da empresa, o patriarca também. A gente procura sempre buscar o seguinte: se o sucessor não estiver pronto, o que eu faço? Nós colocamos a figura da sucessão emergencial, né? Ou seja, qual membro da família que poderia assumir provisoriamente, né, ser o primeiro mandatário para fazer esse processo de transição? Porque a questão de aceitar o primeiro mandatário não é uma questão só da família decidir sozinha. Não, os fornecedores têm que aceitar também, as instituições financeiras têm que aceitar, né? Os stakeholders, como se diz no processo de gestão, têm que também dar o seu ok para um processo sucessório. Várias empresas familiares brasileiras de marca, reconhecida prestígio, tiveram processos transitórios, né? Da primeira para a segunda geração teve um agente no meio fazendo esse caminho. Então, ter a sucessão ela é importante, e ter também o aspecto que a gente chama da sucessão emergencial. Isso vai facilitar muito a formação e não apressar a posse de um sucessor quando ele ainda não está pronto. Porque daqui a pouco tu pega um bom profissional, um bom membro da família que não está ainda apto, e tu acaba queimando ele perante os demais membros da família e perante a própria organização. Não está preparado. E isso passa muito por um processo de planejamento, né? Como o Fernando estava comentando, comentamos no bloco anterior. Isso tem que ser planejado, né? E isso tomando consciência de que isso é uma verdade, né? Que a sucessão ela vai acontecer inevitavelmente, o processo de planejamento e o regramento facilita, inclusive, com que o nível de conflitos ele possa reduzir. Porque quando existe uma regra, existe um planejamento do que vai acontecer, independente se vai num tempo mais curto ou mais longo, fica tudo mais resolvido, mais equacionado, né? Não que vai todo resolvido, mas que se equacione isso. As pessoas já sabem o que fazer numa situação... Quando a regra é clara, fica fácil, né? Eu acho que na questão, considerando isso, assim, por exemplo, nesses conflitos, na questão da gestão da empresa e olhando o aspecto financeiro, há empresas que, por exemplo, podem quebrar em função de não terem um bom planejamento nisso, em função de um conflito? Não só podem, como já quebraram várias, né? Temos vários casos de empresas que entraram numa situação de problema, de falta de gestão, de uma alteração de política de gestão, justamente porque não tinham se planejado. Tudo centralizado, eventualmente, na mão do fundador, né, que de repente falta, ou da família fundadora, e essa alteração do poder, do núcleo de poder, pode fazer com que uma pessoa não preparada, uma pessoa que não estava no ponto, né, como vários casos a gente já ouve, e isso pode acontecer, como já aconteceu, temos vários casos de empresas que entram ou num processo ruim ou num processo de crescimento, né, perda de valor para a própria empresa familiar. Né? O Fernando comentou a respeito da aceitação por instituições financeiras. Pode, então, Fernando, que uma pessoa que não tem, por exemplo, credibilidade perante o sistema financeiro, ela assumir e colocar em risco, inclusive, Roberto, a empresa e o patrimônio. Esse ponto que tu colocou é extremamente relevante. Hoje, as instituições financeiras, bancos internacionais, quando vão avaliar um financiamento de longo prazo para uma empresa, eles procuram saber como é que é o processo sucessório também. Porque muitas vezes o presidente de uma companhia, o seu principal diretor, é o avalista, não patrimonial do negócio, mas da implementação daquele plano de negócio. E na falta dele, aquele plano de negócio vai continuar valendo? Essa é uma pergunta. Muito bem. Estamos conversando com o Fernando Vilarinho, Neomar Vaccari, da Totem, sobre sucessão em empresas familiares. Não perca o próximo bloco,
onde falaremos da questão de tamanho de empresa. Será que isso é só para empresas grandes ou serve também para as empresas pequenas? Não perca o próximo bloco.